Bom, então, pessoal, nessa aula de sociologia, a gente vai continuar os estudos sobre as ideias do Max Weber, né, sociólogo alemão. E depois de ter falado, né, da ideia da ação social, né, que a sociedade ela é construída com, né, a junção das ações sociais racionais, né, daqueles dois tipos racionais, a gente vai falar agora de algumas outras ideias, né, do Weber. A primeira que a gente vai falar é a ideia dele da estratificação social. E essa ideia, ela é um pouco, assim, uma crítica, né, ao Marx, né, à teoria do Marx, do materialismo histórico. Né? No materialismo histórico, o Karl Marx ele afirma que a humanidade, toda a história da humanidade, foi decidida e construída sempre em cima da economia. Então, a economia, desde as primeiras civilizações, ela sempre foi o fator mais importante da sociedade. E, por ser o fator mais importante, era a economia que definia como era todo o restante. Era a economia que definia como deveria ser a política, a cultura, a educação. Então, o Marx ele vai afirmar isso. Ele vai afirmar que a economia, né, é aí o grande fator que definiu toda a história da humanidade. E aí o Max Weber vai dizer que não é bem assim. Né? Se você analisar a economia, você vai achar, né, muitas das respostas de como funciona aquela sociedade, determinada época. Mas não é na economia que você encontra todas as respostas da sociedade. Não é. Né? Algumas respostas, algumas características da sociedade estão presentes em outras esferas, em outras dimensões. E é exatamente aí que o Weber vai dizer que ele vai criar a ideia dele, né, da estratificação social. Ele vai dizer que dentro da sociedade existem três dimensões diferentes. Existe a dimensão econômica, que é sim muito importante, que influencia muito, né? Então, essa dimensão econômica, ela divide a população em classes. Então, aí sim, a população é dividida em classes, né? A burguesia, os trabalhadores, né? A classe média, se você considerar que teria ali uma classe média, um meio termo entre os dois, tudo bem. Porém, também existe a esfera, a dimensão política, e na dimensão política, as pessoas são divididas em partidos políticos. Ou seja, as pessoas, com relação à política, elas são divididas no partido em que elas apoiam, né? Ou na ideologia política de determinado partido que elas apoiam. Então, também há uma dimensão política que divide as pessoas da sociedade. Né? E existe a dimensão social, né? Que é o status, que é o chamado status, né? Ele vai chamar que divide as pessoas por status. Então, por exemplo, dentro da sociedade, se você não pensar em economia nem em política, a gente tem aí o status que diferencia as pessoas. Então, tem pessoas aí que são muito bem vistas pela sociedade, né? Como os médicos, por exemplo, que são extremamente respeitados, que são extremamente valorizados, né? Os advogados, né, que são extremamente valorizados. Né? Então, um exemplo é a diferença que se criou entre a valorização dos médicos, dos advogados e dos professores. Né? Em uma determinada época, as três profissões tinham o mesmo status. Né? E isso há um bom tempo atrás, né? Aí há décadas atrás. As três profissões tinham o mesmo status. Porém, com o passar do tempo, as profissões de médico e advogado continuaram mantendo seu status de importância, a de professor acabou ficando para trás, perdendo parte do seu status. Por quê? Primeiro, pela quantidade enorme de professores que foram formados. Né? Segundo, principalmente em regiões, né, em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, em que a educação não é valorizada, não é incentivada, investida pelo governo da forma como deveria ser. Então isso fez com que os professores aí, né, o grupo dos professores, o status dos professores caísse, diminuísse com relação ao dos médicos, dos advogados, por exemplo. Então esse é um exemplo.
né, de divisão, de estratificação social em status. E aí, o Weber vai dizer, né, a mesma pessoa, ela faz parte de uma classe econômica X, ela defende um partido político Y e ela tem o status Z. Então, assim, ela tem um status que define ela de um jeito, o partido, né, o que ela defende como política define de outro, e a classe econômica que ela faz parte define ela de outro jeito. Então, são três dimensões que a gente tem que pensar a sociedade. Que para entender como a sociedade funciona, a gente tem que pensar esses três, tem que, né, levar em consideração esses três. Né? Aí, a racionalização do mundo social. Né? Lembrem-se que o Weber ele vai viver no final do século XIX e começo do XX, vai, né, passar por toda a Primeira Guerra Mundial e morrer em 1920. Alemão, né, presenciou a destruição da Alemanha na Primeira Guerra e toda a intensificação do mundo se tornar racional. Lembrem-se que o século XIX, principalmente ali a segunda metade do século XIX, é uma época de muito investimento na razão, na racionalização, ou seja, no desenvolvimento tecnológico baseado na ciência. Né? Então, o que vai acontecer? O Weber vai afirmar que o significado das ações sociais, né, define como se dão as relações sociais entre as pessoas. Então, quanto mais racionais forem as ações dos seres humanos, mais racional será a sociedade. E aí, o que acontece? O Weber ele vai contrariar uma grande quantidade de sociólogos da época que diziam que a sociedade, né, ela é um mecanismo em que você pode definir leis gerais que possam existir em qualquer sociedade. Né? Isso porque na Europa, no século XIX, século XX, os países ali tinham um desenvolvimento tão parecido, né? Muitos deles, França, Inglaterra, a região da Alemanha, tinham um desenvolvimento tão parecido que eles se consideravam como um bloco, eles se consideravam como um bloco que era como se fosse todo um povo só, com o mesmo desenvolvimento. Então, aí muitos sociólogos afirmavam que dava para definir leis, né, gerais da sociedade que valeriam na sociedade inglesa, na francesa, na alemã e assim por diante. E também valeriam em todas as outras sociedades do planeta. Tá? E aí o Weber vai dizer que não, porque não é assim que a gente deve pensar, né, as sociedades. A gente deve pensar cada sociedade da sua forma histórica, na sua perspectiva histórica. Ou seja, cada sociedade tem a sua própria formação histórica e se chegou a determinada estrutura social, é porque teve a sua história daquele jeito específico, né, daquele modo específico. Então, o Weber ele vai contrariar aí grande parte dos sociólogos da época dele e dizer que a gente tem que analisar sociedade por sociedade. Cada uma tem suas próprias leis, né, leis sociais, suas leis gerais. E não existem leis para todas as sociedades, uma lei para todas, né? Não é assim. Até porque, né, nós, como seres humanos, agimos cada um de forma totalmente diferente. Né? Então, não é diferente em sociedade. E aí, né, ele vai dizer que a racionalização do mundo, o mundo se tornar cada vez mais racional, começa com a formação do Estado moderno. O Estado moderno são aquelas monarquias nacionais que surgem no final da Idade Média. Né? Quando Portugal vira um país, depois a Espanha, a Inglaterra, a França, né? Naquele processo ali de formação das monarquias nacionais, que geralmente se estuda em história. Né? Naquele momento, o Weber vai dizer que, naquele momento, esses reis, esses governos, eles começaram a agir, e eles tinham que começar a agir de modo a se garantir no governo. Então, para isso, eles precisavam racionalizar. Eles precisavam, eles iriam precisar, naquele momento, de ter o monopólio legítimo da violência. Ou seja, de usar só ele poder, só o governo poder usar de modo legítimo, ou seja,
considerado de modo correto, não criminoso, a violência, para manter a ordem social. Então, a partir desse momento, e daí, né, os séculos seguintes, as sociedades, principalmente europeias, elas começam a se tornar cada vez mais racionais. Né? As decisões que as pessoas tomam, as decisões que os governos tomam, são cada vez decisões mais racionais, mais elaboradamente racionais. E isso cria no mundo o que o Weber vai chamar, o que a gente chama de burocracia. Ele chama de burocratização, né, do mundo, da vida. Por quê? Porque quanto mais racionalizar quanto mais ações racionais o governo toma, mais ele quer tudo organizado e descrito para ficar ali bem claro o que está acontecendo. Então, criou-se uma burocratização, né? Então, para fazer qualquer coisa, você precisa de um papel, um documento, né? Para poder... então, você vai numa loja, né, numa cidade pequena como a nossa, você compra um produto com um determinado vendedor, aí você pega a nota fiscal, então você tem que ter um papel dizendo que você comprou aquele produto com a sua assinatura, em que, para que você não seja considerado um criminoso, para considerar que você não roubou aquele produto, para provar que você pagou por ele, aí você leva para casa, o produto não funciona, você volta para trocar. E aí você leva no dia seguinte, né, conversa com o próprio mesmo vendedor que te vendeu. O vendedor sabe que você está levando o produto que comprou ali, só que se você não levar a nota fiscal, eles não trocam. Né? Então, né, é uma racionalização, uma burocratização. E essa burocratização, ela vai acabar levando a vida se tornar muito, muito, muito estanque. A vida vai se tornar muito engessada. Então, a vida vai ser muito regrada, muito baseada em regras racionais, que vão tomar muito tempo, né? É a chamada racionalização do ser humano. Só que essa racionalização é uma racionalização exagerada. Né? E isso o Weber ele percebeu que isso já estava acontecendo no começo do século XX. Essa racionalização exagerada fez com que as potências europeias se considerassem, né, cada país ali o mais desenvolvido, e isso acabou levando à Primeira Guerra Mundial, né? E levaria depois à Segunda, né? Só que, né, ele não teve a oportunidade de estar vivo, mas, né, que levou a Primeira Guerra levou a guerras mundiais. Então ele vai chamar isso de desencantamento do mundo. Né? A vida era mais feliz, ela era melhor, ela tinha mais momentos felizes quando não havia toda essa burocracia, toda essa racionalização. Né? Então, esse aí é também uma análise dele da sociedade da época em que ele viveu. E o Weber, grande parte das teorias que ele cria, né, a da ação social, por exemplo, né, ele baseia na ideia de tipo ideal. Né? O que é o tipo ideal? Né? Primeiro, uma definição direta de uma autora, né, da Maria Cristina Costa, né, do livro Sociologia, uma introdução à ciência da sociedade, que é um livro, né, bastante usado em sociologia no país todo. Então, ela define no livro dela, né, tipo ideal do Weber, que seria o seguinte. Ela define como tipo ideal, trata-se de uma construção teórica abstrata a partir dos casos particulares analisados. O cientista, pelo estudo sistemático das diversas manifestações particulares, constrói um modelo acentuado daquilo que lhe pareça característico ou fundante. Nenhum dos exemplos representará de forma perfeita e acabada o tipo ideal, mas manterá com ele uma grande semelhança e afinidade, permitindo comparações e a percepção de semelhanças e diferenças. Né? Então, vou dar um exemplo de como a gente pode entender esse tipo ideal. Para entender como é que funciona a sociedade, algo na sociedade, vamos pegar o exemplo da sociedade brasileira. Tá? Então, primeiro a gente precisa definir, né, qual é o objeto de estudo que a gente vai pensar. No caso aqui, nosso exemplo é a sociedade brasileira. Então, são aí os 210 milhões de brasileiros, como uma sociedade que tem características, né, semelhantes, como sociedade. Para a gente entender o Brasil, o que eu quero entender sobre a sociedade brasileira?
Eu quero entender a economia. Eu quero entender se a economia brasileira, como que ela é, como que ela funciona. Se ela realmente, se ela funciona direito, se ela tem problemas, se ela é o melhor que ela poderia ser. Eu quero entender a economia brasileira, né, da sociedade brasileira. Então, o que eu vou fazer? Para comparar a economia brasileira e tirar uma noção, né, estabelecer uma ideia de que se ela realmente é boa ou não, né, é interessante ou não, como ela é, entender como ela é, eu preciso criar um tipo ideal de economia. Ou seja, eu preciso criar um modelo econômico, né, teórico, abstrato. Eu preciso criar um modelo abstrato de economia para poder comparar com a economia real do Brasil. Então, pensando na economia hoje, da nossa época, né, quais são as principais características de um país desenvolvido, de um país rico? Hoje, se a gente pensasse assim, o que é hoje ter uma economia perfeita? Quais são as características principais de uma economia perfeita? O país ser industrializado, né? O país ter a sua produção, né, de gêneros alimentícios, suficiente para todo o país, não precisar importar comida, comprar comida de outros países, e ter aí vamos supor aí, ter uma moeda forte, né? E ter aí, né, uma moeda forte, uns salários bons, né? Aí, vamos comparar o Brasil. Esse é o nosso tipo ideal de economia, né? Então, se o Brasil tiver exatamente essas três características, é óbvio que não vai ser idêntico ao que a gente pensou, mas se chegar bem perto das três características, a gente pode considerar que a economia do Brasil é muito boa, né? Que a economia do Brasil funciona muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, o Brasil é industrializado? Não tanto. Comparado com outros países, não. Tanto é que o Brasil é considerado um país em desenvolvimento. Então, a industrialização do Brasil é, digamos que, mediana. Então, esse, né, o primeiro, nós chegamos aí à metade, vamos dizer assim. Nós produzimos toda a comida necessária para o nosso próprio povo? Sim, né? Nós produzimos. Então, nesse segundo quesito, a gente atinge aí os 100%. Né? Tudo bem que há pessoas no Brasil que moram em situação de vulnerabilidade, que passam fome, mas isso é uma falta, é uma má distribuição. Tá? Então, a economia brasileira produz comida suficiente para todo mundo. Tá? Não distribuir de forma correta é que é o problema, mas produz. Então, nesse ponto, a economia funciona. A economia então, do Brasil pega aí os 100%. Na questão de ter uma moeda forte e uns salários, né, que acompanhem o preço, o aumento da inflação, o Brasil fica, né, para trás. Esse ponto é o principal ponto, é o mais longe do nosso tipo ideal. Então, entendam, né? O que é o tipo ideal? É um modelo de comparação que eu criei, né, de economia, nesse caso de economia, para entender a economia brasileira. Então, com que conclusão a gente chega? Que a economia brasileira, ela é uma economia mediana, né? Então, dos três requisitos, né, em três provas aí, uma ela tirou 10, outra ela tirou 5, na outra ela tirou 0. Então, a nota geral foi 15, metade da nota que tinha para tirar. Ou seja, a economia brasileira é uma economia média, né? Comparada aí com o nosso modelo ideal. Então, é uma forma da gente... Então, o tipo ideal é isso. Né? O tipo ideal é um modelo de comparação abstrato a partir de exemplos reais, tá? Então, dizer que ser industrializado é uma característica importante da economia, eu não inventei ela. Né? É porque a gente percebe que os países mais ricos do mundo são os mais industrializados. Então, a partir de casos particulares analisados, a gente estabelece, é óbvio que o que eu fiz aqui não é um estudo científico de um tipo partindo do tipo ideal. É só um exemplo bem superficial para vocês entenderem, tá bom? E partindo dessa ideia, né, por que eu fiz toda essa explicação do tipo ideal? Porque vocês precisam entender o tipo ideal para entender os tipos ideais de dominação que o Weber vai dizer. Que depois da ideia da ação racional, da ação social,
essa ideia dos tipos ideais, dos tipos de dominação do Weber, é a principal ideia, né? É a que mais cai, é pedida, né, nas questões dos vestibulares. Então, partindo dessa ideia de tipo ideal, o que o Weber quis entender? Ele quis entender se nas sociedades existem tipos diferentes de dominação, né? De relação de dominação entre uma pessoa e outra, uma pessoa e um grupo, outro grupo, né? Então, ele vai criar 3 tipos ideais de dominação. E esse modelo abstrato de tipo ideal que ele criou, a gente pode usar em qualquer sociedade, tá? A gente pode analisar qualquer sociedade. Assim como o que eu fiz de economia, aqui que a gente tentou analisar a economia brasileira, a gente pode usar esse mesmo tipo ideal de economia para analisar a economia de qualquer país do mundo, né? E é óbvio que o resultado vai ser diferente. Talvez alguns países tenham um resultado igual, né? Só que o tipo ideal, a gente pode usar esse modelo para comparar qualquer país do mundo, qualquer região do mundo. No caso aqui, os tipos ideais de dominação também, né? E aí ele vai dizer que existem 3 tipos de ideais de dominação, né? A primeira, né, e a mais comum na nossa época atual, que é a dominação legal racional. Legal no sentido de lei, tá? Então, esse tipo de dominação é quando há uma dominação que é pautada na obediência às normas, a obediência às leis. A maioria dos países do mundo hoje tem constituições, tem leis, né, vários conjuntos de leis, e que todo mundo deve obedecer às leis. Então, os governantes que governam o povo devem obedecer às leis, assim como o povo também deve obedecer às leis. Então, nesses casos, né, nesses casos mais recentes, aí, democracia, república, né, nós temos o tipo de dominação legal racional prevalecendo, né, porque a relação de dominação que o governo exerce sobre a sociedade civil é uma relação baseada na lei. Então, é uma dominação racional. Lembra lá da ideia do Weber de racionalização, né, da humanidade, né, do ser humano. Por isso que ela é a mais atual, a que prevalece na maior parte do mundo atual. Tanto já na década de 1920, quanto, né, hoje em dia. O tipo de dominação tradicional. Esse tipo de dominação tradicional é quando a dominação que exige, que exerce entre o governante e o povo, né, ou outros grupos, é definida pelos costumes, né? Quem é o que domina? É definido pelos costumes, é baseado na tradição, né? Vamos dar um exemplo, os reis absolutistas, né, da época ali dos séculos XV até o XVIII. Esses reis absolutistas, eles são o maior exemplo de tipo de dominação tradicional. Por quê? Quando o rei morria, como era escolhido o novo rei? Era através de uma votação popular? Era através de decidir quem era o mais apto? Era feita uma provas para ver quem ganhava e se tornava o novo rei? Não. A substituição do rei que morreu pelo novo rei se dava por uma tradição. Qual tradição? De ser o filho homem mais velho. Então o rei morreu, quem tem o direito de assumir o trono é o filho homem mais velho. Independente se ele vai ser o melhor governante, se ele é inteligente, se ele não é, se ele é cruel, se ele não é, independente disso. Ou seja, é uma relação de dominação, uma relação de dominação baseada na tradição, que se estabelece baseada numa tradição, num costume. E existe o tipo de dominação carismático, né? Nesse tipo de dominação, há uma dominação em que geralmente a obediência é tida por poderes mágicos, né? É a dominação carismática, por exemplo, de um líder religioso, né? Vamos pegar o exemplo do Papa, por exemplo, que é o mais comum, né? Então, o Papa, ele exerce sobre os católicos, praticamente os católicos do mundo todo, uma relação de dominação, né? Uma obediência por poderes mágicos, não por ele ter poderes mágicos, mas por ele ser considerado, ter sido escolhido o grande chefe da igreja no mundo, né? Então, ou, por exemplo, os personalistas, né? Se vocês lembrarem de história do Brasil,
tem o Vargas, né, o presidente Vargas, que foi aí um grande personalista, em que a figura dele, a imagem dele, se tornou uma imagem que o povo adorava, admirava. As pessoas tinham um quadro do Vargas na parede de casa. É incomum ter o quadro de um presidente na parede de casa, mas as pessoas tinham do Vargas. Por quê? Porque o Vargas, ele criou em torno dele, né, toda uma aura de ser o pai da nação. Né? Lembra dos apelidos do Vargas, né? O pai dos pobres e a mãe dos ricos. Né? Então, todo esse carisma, né, que o Vargas usava para exercer uma dominação, né, política sobre o povo brasileiro, ele e outros políticos também usaram disso, né? Principalmente naquele período chamado de populista, né? Entre 46 e 64. Então, esse tipo de dominação é dominação carismática. Mas aí a gente para pensar e o Weber vai ser bem flexível nesse ponto. Ele vai dizer que pode ser que em determinada situação você encontre características não só de um desse tipo ideal, mas que você encontre características de vários deles, ou das duas, ou de três. Né? Dos três do mesmo lugar é mais difícil, tá? É mais difícil. Mas vamos pegar alguns exemplos aí. Né? Nós temos, por exemplo, se a gente analisar de uma certa forma, o Papa, né, ele também é uma tradição, né, uma tradição que os cardeais se reúnam quando o Papa morrer, quando o Papa morre, e eles escolhem outro para ser o novo Papa. E esse novo Papa pode ser que ele não tenha carisma, que ele não consiga atingir aos fiéis através do carisma, mas ele vai ser respeitado pela tradição. Ele foi colocado na liderança da religião como tradição, porém ele não consegue o carisma da população. Então, pode ser que em determinada situação apareça aí mais de uma característica dessa junta, né, unidas. Né? O Papa atual, o Papa Francisco, ele tem características aí tanto de ter sido definido pela tradição, por ele era um cardeal, foi escolhido de modo tradicional, e ele também é carismático, ele também conseguiu aí conquistar o carisma de grande parte dos católicos. Então, é aí também uma forma de um tipo ideal de dominação. Ok? E a última ideia, né, do Weber, para ficar, né, só para ficar claro aí, que é um livro que foi publicado depois que o Weber morreu, que tem só 2 capítulos. É provável, é possível que ele tinha mais coisas para escrever, mas né, acabou falecendo, que é o A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Esse quadro é o banqueiro e sua esposa do Marinus, né? Marinus van Resmervel, né? De 1539. O que o Max Weber vai escrever nesse livro de tão importante? Né? Esse livro é uma análise dele da sociedade europeia dos séculos XV até o XVIII, que é uma análise brilhante da sociedade europeia, e que vai, né, digamos que, contrariar, em grande parte, a ideia do Marx, né, de que a economia manda em tudo, né, define tudo. O Weber ele vai perceber que assim que surgiram as religiões protestantes, no meio delas surgiu o calvinismo. E o calvinismo pregava que calvinismo na Suíça, na França o calvinismo era chamado de huguenotismo, na Inglaterra puritanismo, na Escócia presbiterianismo, tá? Então todas essas ramificações aí são calvinistas, tinham essas mesmas ideias. Que no calvinismo há a ideia da predestinação, de que como é Deus que criou tudo, ele que fez tudo do jeito que é ele que decide quem vai para o céu e para o inferno. Não é o que você faz durante a vida que define para onde você vai. É Deus que decide. Então, quando você nasceu, provavelmente Deus já decidiu, né, para onde você vai quando morrer. E não importa o que você fizer na vida, você não vai mudar isso. Essa ideia causava um terror psicológico imenso nos fiéis do calvinismo. E lembrem-se que né, uma parte esmagadora dos calvinistas eram burgueses, eram os burgueses.
que desde o final da Idade Média não eram aceitos na religião católica. E aí as religiões protestantes vão abraçar os burgueses, porque as religiões protestantes não vão considerar, né, o lucro como um pecado, né, igual a Igreja Católica tem como regra. Então, a maioria, né, a grande maioria dos protestantes e calvinistas eram burgueses. Então, eles viviam do lucro. Eles vendiam, às vezes, compravam um produto por um preço e vendiam muito mais caro e ganhavam um lucro imenso, enriqueciam muito. E aí, esse terror, né, psicológico de não poder mudar o destino fez com que os próprios fiéis do calvinismo começassem a fazer circular um boato de que quem trabalhasse honestamente, né, trabalhasse sem, né, cobrando lucro alto, mas sem enganar ninguém, né, sem vender produtos quebrados, sem faltar no serviço e mentir, quem realmente trabalhasse honestamente, trabalhasse duro, e enriquecesse trabalhando assim, era um sinal de que ia para o céu. E essa ideia pegou, essa ideia se espalhou e pegou muito. Então, o que vai acontecer? Esses calvinistas que aderiram a essa ideia, eles vão passar a enxergar o trabalho como vocação, não mais como obrigação, né? Então, os católicos, que viam o lucro excessivo como um pecado, eles viam o trabalho como uma obrigação, né? Eu preciso trabalhar para me sustentar, mas a minha função mais importante é louvar a Deus, né? Os protestantes não. Eles viam o trabalho como uma vocação, como uma ação tão importante quanto louvar a Deus. E aí surge o que o Weber chamou de ética protestante. Porque esses calvinistas, esses protestantes, eles vão ser capitalistas muito bons. Porque eles vão ser os primeiros a chegar no serviço, os últimos a saírem, vão viver uma vida regrada, não vão gastar com luxo, porque essa era a regra, e vão ficar muito ricos. E essa ética protestante de trabalhar, né, como vocação, e trabalhar cada vez mais, trabalhar, vai criar e fortalecer o que o Weber chamou de espírito do capitalismo. Então, o Weber vai afirmar que quando o capitalismo ele se enraiza na sociedade europeia nos séculos XV, XVI, principalmente XVI, XVII, XVIII, né, ele se enraiza principalmente por conta dessa ética protestante, ou seja, de uma ética, né, de uma ação coletiva que vem de uma religião, Então, aí a base daquela transformação da sociedade europeia nesses séculos seria uma ideia religiosa e não seria a economia, como afirmou o Marx. Então, essa ideia da ética protestante e o espírito do capitalismo fez com que o Weber ficasse muito conhecido. Esse é provavelmente o livro mais conhecido dele do mundo inteiro. Então, essas são as ideias do Weber, além da ideia da ação social.